O aço é produzido por pessoas e para as pessoas. Do minério, torna-se aço e, finalmente, chega até você. Neste momento em que o mundo está em alerta, o aço continua cuidando de vidas. Faz parte das tecnologias envolvidas na produção dos alimentos e ajuda a nos trazer a energia. O aço faz a diferença e a Usiminas também quer fazer a diferença para você, hoje mais do que nunca. Há 60 anos, começamos uma história na medicina diagnóstica e sempre pensamos no próximo passo para levar a saúde a cada vez mais pessoas, porque somos incansáveis. Trabalhamos dia e noite para atender nossos clientes e nossos parceiros. Investimos em tecnologia de ponta para oferecer mais agilidade, segurança e precisão. Por isso, somos referência em análises clínicas, anatomia patológica, toxicologia, diagnóstico por imagens e também exames especializados e medicina personalizada. Somos um grupo com 12 marcas e quase 6.000 laboratórios parceiros em todo o país. Juntos, atendemos o Brasil de ponta a ponta. Nos vilarejos da Amazônia, no sertão do Nordeste ou nos grandes centros urbanos, queremos levar o nosso apoio para todos. E somando esforços com médicos, laboratórios e operadoras de saúde, seremos muito mais fortes para alcançar nosso propósito: garantir o acesso à tecnologia em saúde a quem precisa, aonde estiver. Na velocidade do nosso mundo, é preciso mudar e se adaptar cada vez mais rápido. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais segue evoluindo para ser inovador, competitivo e eficiente. Para novas formas de fazer negócios, um banco ágil, acessível e com visão de futuro. Ideias que transformam e vão muito além do financiamento. Porque o futuro está sendo criado agora. BDMG, novas ideias para o desenvolvimento. São meio-dia. O governador já deve estar chegando por aí. Eu vou aproveitar para poder já fazer algumas chamadas aqui iniciais, como é o caso de agradecer aos nossos associados do Espaço Conexão. Cito aqui a Tempo Shopping Centers, a SMB Advogados, a Cicobi Credicom, a Usiminas, a BH Airport, a Maison Holding, DCML, Forno de Minas, Oi Soluções, Tostes e Paula Advocacia Empresarial, Já Engenharia, Anglo Gold, Localiza Hertz, Arte Minas, Líder Aviação, Vivo, MCA Agríbel, ArcelorMittal, Porte Informática, Anglo América, Rádio CBN, PIFPAF, Porto Seguro, a CDL BH, a cada uma das empresas que participam e são envolvidas no nosso Espaço Conexão, no Conexão Empresarial, o nosso agradecimento contínuo. Primeira vez que a Simone está participando aqui da nossa live, assim como o nosso presidente da Associação Comercial, Aguinaldo Diniz, muito bem-vindo. Rubens Leto, presidente do Sintram, bem-vindo. Dr. Roberto Simões, que é uma das pessoas-chave do agronegócio em Minas e no Brasil, também participando hoje. Daqui a pouquinho eu vou fazer essa apresentação formal. Mas, só citar aqui que realmente, graças a Deus e a participação de tantos, esses eventos têm sido muito ricos no seu conteúdo, no seu debate, e agradecemos a todos que se dispõem a estar aqui conosco. Essa é a primeira edição de junho. Esse mês nós vamos ter 4 edições no total. Nós vamos ter hoje com o governador de Minas, no dia 10, com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, no dia 15, com o ex-presidente da República, Michel Temer, e vamos ter um outro evento também que a gente vai anunciar já, provavelmente na semana do dia 22, que vai ser voltado para poder falar um pouco maior profundidade dessa questão do Covid,
que tanto preocupa e que tanto machuca o mundo inteiro. Então, são essas as atividades que a gente vai ter neste mês de junho. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre o Conexão 2021, que é um evento super bacana que está sendo produzido, que está sendo gestado para acontecer entre os dias 17 e 18 de julho de 2020, junto com o nosso prezado João Kepler, com a Bela Falcone, com tantas personalidades que vão estar compondo esse dia conosco, esses dias conosco, do dia 17 e 18 de julho, com uma série de temas sendo tratados, uma série de personalidades participando. Então, basicamente é isso. Eu acho que o governador ali teve algumas entradas ali, apareceu alguém, eu não vi quem, não foi ele, mas deve estar adentrando aqui no nosso Conexão. Agora sim. Agora... Ué. Ô, Roberto, tentando você entrar aí, Roberto. Eu estou te esperando. Pronto, o governador... Caro governador, bem-vindo. Bom dia, GCO, tudo bem? Bom dia, governador. Graças a Deus. Bom dia. Graças a Deus, tudo certo. Vamos dar início aqui, então, ao nosso Conexão Empresarial. Agradecer novamente aos nossos apoiadores dessa versão digital do Conexão Empresarial, em especial ao Grupo Hermes Pardini, ao Toches de Paula Advocacia Empresarial, à Unimed BH, à Uzi Minas, ao BDMG, à Anglo América e à DOR Consultoria. A todas essas empresas, muito bem-vindos. Aos nossos apoiadores também, IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, a JA Engenharia e a CLUS. Muito obrigado a todos eles. É com muita alegria que a gente está iniciando o Conexão Empresarial desse dia 5 de junho, tendo a presença do nosso comandante máximo do Estado de Minas Gerais, caro governador Romeu Zema. Seja muito bem-vindo, governador. Essa é a alternativa que a gente encontrou para dar sequência ao nosso trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos 11 anos com Conexão Empresarial, com toda essa situação da pandemia, do coronavírus que assustou e vem assustando o mundo inteiro. A gente buscou um caminho e desde o dia 17 de abril que a gente vem realizando esses eventos de maneira absolutamente digital e com grande sucesso, não só em relação aos participantes, como também em relação ao público que tem aderido, à audiência que tem sido cada dia mais qualificada e a participação, de maneira geral, de cada um que vem assistindo, que vem contribuindo com perguntas, com debates. Então, graças a Deus, conseguimos fazer isso nesses últimos dias, nesses últimos meses, entendendo uma situação que é uma situação do planeta. Então, hoje aqui a gente vai ter a oportunidade de te escutar, junto com todo esse grupo que está aqui presente, e certamente vamos ter notícias aí importantes para serem escutadas e para serem debatidas. Vou começar falando aqui rapidamente sobre os nossos debatedores, quem está acrescentando conosco hoje. Agradeço ao PCO, Paulo César de Oliveira, nosso idealizador do Conexão Empresarial também, um dos jornalistas aí com mais tempo de atuação em Minas Gerais e no Brasil. Muito obrigado, PCO, pela oportunidade e pela presença aqui sempre conosco. A Simone Moreira, diretora e sócia da Lápis Raro, uma das principais agências de comunicação do nosso Brasil, do nosso estado e do país, por que não? Uma série de prêmios com relevância e com qualidade. Ao Agnaldo Diniz, empresário, presidente da Associação Comercial de Minas Gerais. Ao Rubens Lessa, presidente da Sintran e um dos principais empresários do setor de transporte do nosso país. Ao João Kepler, empreendedor, inovador, escritor e um dos principais investidores de startups que a gente tem nesse país. Ao Roberto Simões, que é presidente da FAENG, a entidade que agrupa aí todo o nosso agronegócio em Minas Gerais e tanto tem feito e tanto tem lutado por esse setor no nosso estado.
São com essas pessoas, caro governador, que a gente inicia esse nosso bate-papo, dando muito boas-vindas e agradecendo ao tempo e a sua presença aqui conosco hoje. Para poder começar essa nossa conversa, eu sei que o nosso tempo não é tão extenso, mas a gente vai aproveitá-lo da melhor maneira possível. Eu gostaria que você, como nosso governador, abrisse essa conversa de hoje, falando um pouco sobre o cenário atual. Como é que o senhor, obviamente, depois de tantas notícias aí que impactaram o mundo, e por mais que tenha prejudicado muito o Brasil, Minas Gerais conseguiu fazer um trabalho muito bem feito em relação ao isolamento, em relação à atenção à nossa região metropolitana e ao estado como um todo, conseguiu achatar aí o desenvolvimento desse vírus e a gente tem um cenário muito melhor que boa parte do país, seja na compra de insumos, seja na realidade de infectados, seja no conjunto geral do que a gente está passando agora. Então, eu gostaria que o senhor abrisse essa nossa conversa, falando um pouco sobre o que foi feito, qual é a sua visão dos últimos 3 meses e o que o senhor está esperando para esses próximos dias em relação ao que a gente está passando no nosso estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo. Obrigado, GCO. Obrigado, PCO. E um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço muito o convite. Espero que nessa quase 1 hora que estaremos juntos, que dê para mim esclarecer bastante daquilo que for solicitado. Mas, até o momento, Minas tem sido um exemplo na questão da condução da pandemia, apesar de, infelizmente, termos atingidos hoje a marca de 275 óbitos. Aliás, me desculpe, 344, olhei na coluna errada. Lamento muito essa perda de vidas, mas outros estados têm tido uma quantidade de óbitos, uma proporção de óbitos por 100 mil habitantes muito superior à de Minas Gerais. Eu atribuo essa gestão que até o momento funcionou a alguns fatores. O primeiro deles é que nós fomos muito ágeis em tomarmos a medida do isolamento e medidas preventivas no estado. Logo ali por volta do dia 17, 18 de março, nós já estávamos nos antecipando a questão, enquanto outros estados que já tinham um maior número de casos demoraram mais. Essa agilidade, do meu ponto de vista, foi o que mais teve peso, porque a pandemia ela funciona exatamente igual um incêndio. Se você age enquanto o incêndio está pequeno, você acaba tendo muito mais condições de controlá-lo. Além da questão agilidade, pesou ainda a questão do perfil do povo mineiro. Nós somos uma população mais criteriosa, mais consciente, e eu tenho absoluta certeza que a qualidade do nosso isolamento foi muito superior à de outros estados, de onde eu tive, inclusive, notícias que bares, restaurantes continuaram muitas vezes funcionando, só abaixavam ali a metade da porta, então fizemos um isolamento melhor. Esse é o segundo ponto. O terceiro é a questão demográfica. Nós temos em Minas Gerais 80% da população vivendo no interior do estado e 20% na região metropolitana, coisa que na maioria dos estados não acontece, principalmente onde a pandemia está com mais dificuldades de ser conduzida. E outro ponto que eu também posso atribuir o fato de nós estarmos indo bem até o momento é a questão de termos descentralizado as decisões. Nós fizemos o Minas Consciente, que são os protocolos para a reabertura das atividades econômicas, mas o nosso posicionamento é: cada prefeito sabe muito melhor a realidade da sua cidade do que eu como governador.
essa descentralização precisa ser feita, porque seria muita pretensão minha querer aplicar o mesmo remédio para doentes diferentes. E o prefeito sabe melhor do que ninguém. E até o momento, 50% dos municípios do estado sequer tiveram notificação de um caso confirmado, o que justifica medidas diferentes. Mas eu quero dizer, para completar, GCO, que estamos longe de podermos cantar vitória. São muitas batalhas que nós teremos. Até o momento, Minas Gerais conseguiu ir bem, mas a qualquer hora nós sabemos que esse inimigo invisível, desconhecido, pode sair do nosso controle e gerar uma onda que nós teremos muita dificuldade para controlar. Eu tenho acompanhado isso de lupa aqui junto com o nosso secretário de Saúde. Estamos muito preocupados com o Vale do Aço, nesse momento, que teve um incremento muito grande nos últimos 10 dias do número de casos, e não descartamos que os prefeitos de lá tenham de fazer alguma coisa semelhante a um lockdown, para poder fazer com que essa curva não continue se acentuando cada vez mais. A batalha está longe de ter terminada. Nós vamos, sim, ter de aprender a conviver com essa nova normalidade. O distanciamento, o uso de medidas preventivas de higienização, para que a pandemia não saia de controle. Temos um longo caminho e eu tenho pedido a todos a maior cautela. Governador, eu acho que essas ações aí ficaram claras e estão, obviamente, cada dia mais claras, tanto na atuação do próprio secretário Carlos Eduardo, que tem feito um belo trabalho na gestão da saúde em Minas. Agora, eu vou também te provocar em relação ao momento que isso gerou e vou te perguntar também qual é o cenário que o governo tem da realidade nossa na economia. Nós sabemos que todas as ações que foram feitas pelo mundo afora em relação ao isolamento social, em relação às restrições no comércio, nas atividades produtivas, geraram um impacto muito sério e muito negativo, obviamente, na economia de maneira geral. Qual é a situação do nosso Estado hoje e como que o governo está agindo para proteger, pelo menos para minimizar o setor produtivo de maneira geral? E aí eu não estou especificando nenhuma parte nem outra, mas falando do ambiente econômico de maneira geral. Quais são as ações de maneira específica que o governo está desenvolvendo para minimizar esse momento tão duro para todos, que a gente sabe que não é culpa de um ou de outro, e sim de uma circunstância de uma pandemia mundial? GCO, nós, como governantes de um Estado, temos muitas limitações. A grande maioria dessas medidas que visam a proteger o setor produtivo tem de ser adotadas pelo governo federal. É ali que estão as relações laborais, que são regidas por leis federais e não do Estado. O governo federal é que tem condição de fazer essa ajuda assistencial, esse auxílio emergencial. É lógico que nós, como Estado, temos tentado aqui fornecer cestas básicas, mas a grande parte vem é a ajuda federal. E é o governo federal que tem os grandes bancos e ainda a capacidade de emitir moedas e também de se endividar. Como governo de um Estado, nós temos feito tudo aquilo que está ao nosso alcance. As nossas empresas que fornecem água e energia foram orientadas até antes de surgir regulamentação federal para que negociassem e não suspendessem o fornecimento para nenhuma residência e empresa durante esse período da pandemia, de forma que todos tenham tempo de se ajustar. Nós também suspendemos o recolhimento dos tributos que estão no Simples,
que atendem às pequenas e médio empresas. O ICMS não alteramos, até porque teria de ser uma decisão do próprio CONFAS, que precisa de unanimidade, e isso não foi obtido, mas o pequeno e médio empresário está tendo 90 dias de prazo para poder pagar o recolhimento dos seus tributos. E também estamos utilizando o nosso banco, o BDMG, para estar atendendo as empresas. Já liberamos 1 bilhão e 100 milhões de reais e estamos em vias de liberar outro valor desse, muito provavelmente agora no mês de junho, com o aumento de capital que nós estamos fazendo. Isso eu considero pouco, mas é o que está ao nosso alcance, infelizmente. Eu gostaria de fazer muito mais. Se dependesse de mim, eu gostaria de suspender por 3, 4 meses o recolhimento do ICMS. Mas, como eu disse, isso não está na minha alçada, é do CONFAS. Mas aquilo que pode ser feito está sendo feito. E o governo federal, em alguns pontos, é que tem sido não muito ágil para poder fazer esse socorro, e me parece que não está tendo um planejamento central de todas essas medidas. Elas estão surtindo, estão ajudando, mas poderia estar sendo melhor. Mas aqui em Minas, o que nós fizemos foram basicamente essas medidas que eu comentei. Muito obrigado. Eu vou pedir aqui, talvez para poder iniciar no ambiente que a gente mais tem riquezas aí espalhadas pelo nosso estado, eu vou pedir para o meu caro Roberto Simões, que é presidente da FAENG, para poder fazer a sua contribuição, falando um pouco, de maneira bem breve, sobre o cenário que a gente está e fazendo o seu questionamento para o nosso governador. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Olha, nós temos, em primeiro lugar, que louvar a atitude do nosso governador, que nós todos temos visto, conforme ele próprio acaba de declarar, que aquilo que está ao alcance do Estado de Minas Gerais, ele tem conseguido fazer para nos ajudar. Do nosso setor, que é todo basicamente do interior, até semanas, 2 atrás, 3 semanas, a gente não tinha tanto envolvimento. As incidências maiores se dão nos maiores núcleos urbanos ainda até hoje. Mas agora já sabemos que o problema também avançou e que está chegando às cidades menores e aos campos também, ainda, evidentemente, em menor proporção. Né? Mas é lógico que também vai chegar, embora nós estamos numa área rural, principalmente mais descontraída, menos densidade populacional, né? Vamos dizer assim, ar mais livre, sol, a incidência é mais lenta e menor. Então, o problema não é tão grave como nos maiores centros urbanos. Mas, por outro lado, se é favorável esse ponto à não contaminação, do outro lado, nos preocupa muito também, porque esses menores recantos também não dispõem de nenhuma, vamos dizer assim, arma para enfrentar a pandemia. Falta leitos, faltam médicos, faltam equipamentos. Então, agora é esse momento nosso de preocuparmos mais com o problema, porque sabemos que ele já está acima de 50% dos municípios do estado e, portanto, indo para o interior. Então, a nossa esperança é que a gente defina focos regionais para que a gente possa fazer esse atendimento do interior na medida em que algum setor, alguma região, algum território apresente problemas maiores. Mas, por enquanto, a gente segue acompanhando, uma vez mais, dizendo, ressaltando a qualidade do nosso Estado nesse enfrentamento e vamos seguir observando e procurando ajudar naquilo que foi possível, com o Senar,
nós fizemos aí uma grande distribuição para o interior de máscaras para que os operários do interior, os colhedores de café nesse momento, se equipem para estar trabalhando. E além da orientação completa para todos de como proceder, como se isolar, essa coisa toda. Eu já estou aqui com mais de 2 meses isolado e confesso que não é fácil, mas vamos cumprindo as regras e espero que saiamos vencedores dessa nova e grave situação que nós temos que enfrentar. De princípio, que eu queria comentar é isso aí. PCO, eu queria comentar um ponto que o senhor Roberto disse. Um dos avanços que nós fizemos, eu falo que às vezes é só em momentos extraordinários que algumas coisas são agilizadas. O senhor Roberto sabe que a questão aí de 10, 15 dias atrás, nós tivemos um avanço muito grande para simplificar a vida do produtor rural. Antes, ele precisava pagar uma guia, ir na Secretaria da Fazenda, mostrar essa guia para poder emitir uma nota fiscal para transportar a produção dele. Hoje, ele pode gerar essa nota fiscal pela internet e recolher esse valor somente após a transação. Isso estava aqui já há tempos para sair, e com o advento do fechamento de várias repartições públicas, incluindo as secretarias da Fazenda, esses projetos acabaram tendo uma agilização. Então, está aí mais um ponto que o setor produtivo acabou ganhando. Passamos a fazer também, não envolve o setor produtivo, mas demonstra esse raciocínio, essas auditivas de detentos que às vezes precisavam de escolta para ser transportados até um tribunal, até uma delegacia, hoje eles fazem o depoimento dentro do presídio. Então, a pandemia está ajudando a resolver uma série de questões que havia muita resistência anteriormente. Pegando carona no que o senhor fala aí sobre essas ações feitas para minimizar esse momento, tem uma pergunta aqui do caro Olavo Machado, ex-presidente da FIENG. Governador Zema, o senhor, como empresário, sabe que o sonegador não precisa de refis ou de qualquer plano de recuperação fiscal. O empresário que declarou tudo e não conseguiu pagar seus tributos em dia, e muitas vezes não fez por não ter recebido de clientes, que também não pagaram por não ter recebido dos governos e dos outros clientes, precisam de encontrar um caminho. O senhor não acha que deveríamos ter uma maneira de resgatar as empresas mineiras? A CEMIG, Copasa, Codemig e outras não deveriam incentivar comprando de empresas mineiras e deixar seus recursos em Minas? O BDMG não poderia ser mais parceiro e ajudar as empresas mineiras financiando para que elas possam pagar os impostos devidos? O senhor falou aí mais ou menos em relação ao próprio BDMG, mas reforço aqui a pergunta do meu caro Olavo Machado. Seu Olavo, boa tarde. Prazer receber a pergunta do senhor. Eu concordo plenamente com o senhor. Primeiro ponto, nós temos de lembrar que o BDMG concede linhas de financiamento com grande prioridade para empresas mineiras. Isso é inegável. Não tenho aqui o dado, mas a proporção da carteira que está direcionada a empresas mineiras, com toda certeza, deve ser mais de 90%. Com relação às compras, eu não vou saber exemplificar aqui ou especificar melhor, mas o senhor levantou um ponto muito importante. Em condições de igualdade, ou às vezes até com uma diferença muito pequena, a priorização tem de ser para fornecedores mineiros, sim, porque acaba que nós geramos aqui em Minas os empregos, os tributos são recolhidos no Estado e tudo isso acaba tendo peso. Às vezes, pagar lá fora 2% mais barato pode custar muito mais caro para o Estado do que comprar aqui dentro e estar pagando um pouco mais caro. O senhor levantou um ponto muito importante e eu vou até me inteirar de como isso funciona hoje para que fornecedores mineiros
tenham um tratamento adequado. Não vou dizer que é privilegiado, mas considerar que em casos de igualdade ou pequena diferença, a prioridade precisa ser realmente privilegiar e o fornecedor que é do Estado, que gera empregos aqui, que paga impostos aqui. Obrigado pela pergunta, caro Olavo, e ótima resposta, caro governador. Muito obrigado. Eu vou pegar aqui agora o doutor Rubens Lessa. Nós estamos passando aí por esse momento todo e certamente um dos setores aí que mais sofrem e também são mais importantes nesse momento é a questão da mobilidade, seja a mobilidade municipal, intermunicipal, nacional. O Rubens está aí nesse caminho e nessa história há tantos anos. Eu queria que você agora, caro Rubens, como responsável por conduzir a classe como um todo, falasse um pouco sobre a realidade atual e quais são as expectativas futuras, fazendo o seu questionamento ao nosso governador. Boa tarde, governador. Boa tarde, Gustavo, Paulo e demais todos os participantes. Governador, eu sou líder de um setor que é um grande gerador de empregos e receitas e presta um serviço público essencial no Estado, promovendo o deslocamento das pessoas para a sua parte educacional, saúde, lazer e garantindo o direito de ir e vir. Antes da pandemia, já passávamos por algumas dificuldades em razão do alto crescimento do transporte legal, transporte regular de passageiros no Estado. Isso afeta a credibilidade dos contratos que foram contratos de concessão no Estado de Minas Gerais, que nós somos detentores da livre concorrência também, e que só funcionam os contratos se forem respeitados. Critico aqui a prática ilegal predatória do transporte clandestino, porque ele não fornece as mesmas condições do transporte regular, com emprego formal, recolhimento dos seus tributos, garantia de horário para cidades de pequeno porte, menos rentáveis. Essa questão vem preocupando o setor, apesar de que garantir linha para qualquer cidade. Apesar disso, nós viemos agora, durante a pandemia, sabendo da grande dificuldade que nós todos estamos enfrentando, principalmente o Estado de Minas Gerais, da realidade fiscal que o senhor encontrou, da situação do Estado, e o senhor está fazendo um trabalho muito competente, junto com essa brilhante equipe que o senhor colocou, de melhorar o Estado, vem sendo um trabalho importantíssimo. Mas nosso alerta é totalmente válido, que já é a atratividade da concessão pública dos contratos. O contrato ele precisa ser respeitado e o senhor, como defende as concessões públicas do Estado para o desenvolvimento, já ouvi diversas palestras do senhor nesse sentido. Diante desse cenário, o setor tratarei de uma forma breve as nossas angústias. Seria irresponsabilidade minha não aproveitar esse debate para expor a gravidade da situação. Além de todas as dificuldades enfrentadas até aqui, mesmo com altos desafios trazidos pela pandemia, nosso setor não parou. Temos sido altamente parceiro do Estado, aumentando as nossas obrigações para garantir a efetividade dos serviços, mesmo diante da redução drástica da demanda. Cumprimos a determinação imposta pelo Comitê Deliberativo Extraordinário, ou seja, aumentamos nossos custos e tivemos uma redução drástica em nossas receitas, porque os veículos estão operando com ocupação inferior à estabelecida nos instrumentos que regulam as obrigações das partes. Quando analisamos o sistema intermunicipal, esse cenário ainda é muito pior, pois muitos serviços foram paralisados em função de diversos decretos de alguns prefeitos que proibiram totalmente a circulação de veículos de transporte coletivo. Mas, mesmo atingido pelos efeitos da pandemia, mas ainda assim, cientes de nossas responsabilidades, temos mantido o nosso compromisso público. Feita essa reflexão, trago as nossas perguntas. Diante do desequilíbrio econômico dessa relação contratual, da necessidade da continuidade do sistema público de transporte de passageiros, o governador e sua equipe enxergam uma solução de curto prazo para esse ajuste desses contratos? O Estado, com recursos tão escassos, sabemos disso, terá condições de socorrer o setor ou necessitará de um apoio ou ajuda do governo federal? Porque o próprio ministro Paulo Guedes, um dia desse, em uma palestra, falou que esse é um setor que precisa ser socorrido. Essas são as nossas considerações, governador. Perfeito, Rubens. Alguns setores da economia foram atingidos de uma maneira brutal com a pandemia. Nós temos acompanhado e assistido aí a questão
das empresas aéreas perderam 80% do seu valor e 90% dos seus voos. Hoje, os aeroportos, praticamente no mundo todo, ainda estão vazios. Com isso, os hotéis, quase a mesma coisa, as locadoras de veículos, idem, e outros setores que estão ligados à aglomeração de pessoas também foram atingidos de uma forma assim, muito impactante. Cinemas, casas de eventos ou de shows, estádios de futebol e mesmo os times, que não têm mais a receita da bilheteria, mas quando voltarem a jogar, pelo menos vão ter a receita da transmissão de TV. Mas as empresas de transporte coletivo, eu sei disso, porque sempre estou com pessoas que estão viajando pelo interior, muitas linhas, onde havia 10 horários por dia, hoje ficaram 3. Tiveram uma redução muito grande. E a questão do transporte urbano, ainda temos esse lado de exigência de uma lotação que é menor do que a que tinha no passado, além da queda de passageiros. Eu entendo perfeitamente, Rubens, o seu caso. Eu sei que a conta antes já era difícil de fechar e que na situação atual ficou impossível de fechar. Eu entendo perfeitamente. Mas eu já, conversando com o ministro Paulo Guedes, já alertei a ele desses setores. Esses setores que eu mencionei aqui, principalmente os primeiros, eles vão precisar ter um tratamento diferenciado, porque, caso contrário, não vamos ter daqui a pouco nenhuma companhia aérea, nenhum hotel, nenhuma empresa de ônibus operando, porque elas simplesmente não vão conseguir se viabilizar. Eu espero que o governo federal, ele sim é que vai ter de dar esse apoio. O que eu posso fazer é estar contribuindo em termos de trabalho, de pressão, de alguma coisa, porque recurso mesmo eu não lamento, não estou nem conseguindo pagar a folha de pagamento aqui. Mas pode contar comigo que eu estarei ao lado desses setores aí. Sei da relevância deles e sei também que esse momento é excepcional. Talvez isso vá durar mais 60, 90, 180 dias, mas com o tempo o mundo vai voltar ao normal. E essas empresas não podem desaparecer. Obrigado, governador. Eu vou aproveitar esse momento aí que você citou os setores e vou provocar aqui o nosso prezado João Kepler. Ele é um dos responsáveis aí por uma série de atividades, é um líder do setor de inovação, é uma pessoa que investe em centenas de startups a partir da Bossa Nova, tem contribuído cada dia mais com esse debate aqui do nosso Conexão Empresarial, e sei que esse momento, governador, onde as restrições sociais são muitas, onde o isolamento social é uma das armas para poder diminuir essa questão da pandemia, muita coisa está acontecendo no processo digital. O mundo se digitalizou numa rapidez absolutamente única. É dentro desse direcionamento, inclusive, governador, que a gente resolveu criar um grande evento em Minas Gerais, um grande evento, não em Minas, no Brasil, se chama Conexão 2021, que vai acontecer entre os dias 17 e 18 de julho, 100% digital, abordando praticamente todos os setores da economia, todos os setores da vida humana de maneira geral. Nós vamos ter mais de 100 palestrantes, debatedores, mais de 18 horas de conteúdo. O João está participando ativamente da condução e da realização desse evento. Eu queria que ele, a partir da ótica desse processo de digitalização dentro do próprio comando de um Estado tão importante como Minas, fizesse o seu questionamento e a sua contribuição nessa conversa. Bom, obrigado, Gustavo. O Conexão 2021 é de Minas para o mundo, né? Digitalmente, o mundo todo vai assistir Minas e vai participar desse evento. Governador, a sua fama é nacional. A minha esposa é sua fã e ela mora em Alagoas, para você ter ideia como o que você tem feito com muito pouco
muito pouco recurso, tem conseguido fazer no estado de Minas Gerais. E fiquei muito feliz quando o Gustavo me convidou para estar aqui. Mas a minha pergunta vai muito nessa linha de que o senhor está conseguindo fazer aos poucos o que nenhum político, na minha visão, conseguiu fazer num estado com mais de 20 milhões de habitantes, é administrar um estado como se fosse uma startup. E eu não sei se o senhor sabe realmente o que funciona uma startup, mas uma startup ela tem fazer muito com muito pouco e condição total de incerteza. Então, a sua forma de administrar, uma administração ágil, o senhor tem mostrado que a tecnologia é, sem dúvida nenhuma, o melhor caminho para essa gestão eficiente, ágil. E várias coisas, eu fiz até uma anotação aqui, que o senhor tem feito para levar serviço para a população e ajudado nesse processo de inovação, que eu queria relacionar para ver se o senhor concorda. E tem mais alguma coisa. Prontuário online, recrutamento e seleção de forma eletrônica, CNH digital, possibilidade de se abrir e fechar a empresa de forma online, licenças ambientais de pequeno porte, diário oficial online, guias pela internet, como o senhor comentou aí, muitas outras coisas, pequenas mudanças, que têm efetivamente mostrado que Minas Gerais é um estado que melhor usa tecnologia na gestão pública. E isso, eu que rodo o Brasil todo, faço investimento em mais de 600 empresas no Brasil, nessas pequenas empresas de negócio chamadas startup, eu fico, e não é porque eu estou na sua frente, não, mas eu tenho acompanhado o estado de Minas. Uma das empresas que é nossa sócia é de Minas Gerais, o Grupo BMG, né? É de Minas, são mineiros, então são nossos sócios, e realmente é impressionante, com muito pouco que você tem feito em relação à modernização do estado. Agora, existe uma questão, que aí vem a pergunta, Gustavo, que é o seguinte: Minas Gerais, por anos, ela teve uma iniciativa chamada CEED, né? Que chama de Startup Entrepreneurship, ecossistema, desenvolvimento do ecossistema local através de um programa e de uma coisa chamada CEED. Então, eu queria entender, e eu sei que o CEED continua na sua gestão, mas eu queria entender qual o futuro do CEED, né, na sua visão em relação a essas startups, o que elas têm feito. Eu vi que recentemente o senhor teve com o pessoal do São Pedro Valley, né, Gustavo Caetano e todos nossos colegas e amigos juntos, mas eu queria entender qual é a sua visão sobre esse movimento de startup, esse mundo digital, e quais são as ações e inovações, além dessas mencionadas, que o senhor pretende para o Estado e continuar fazendo para esse Estado. João, muito obrigado aí pelos elogios. Realmente nós temos procurado digitalizar o que é possível. Inclusive, nesta semana mesmo, o Estado do Paraná nos solicitou, e nós repassamos a eles, que são um Estado bem estruturado, o sistema de leilão virtual que nós temos aqui para equipamentos e carros do governo. Antes, o governo só utilizava esses leiloeiros oficiais, tinha de deslocar a maioria dos veículos, e passamos a fazer tudo virtualmente, com muito mais frequência agora, e conseguindo, inclusive, valores melhores do que tendo aí um terceiro fazendo. E como eu disse, e você sabe melhor do que eu, a questão de digitalização, as oportunidades são infinitas. O Gustavo frisou muito bem, nós estamos aqui hoje numa videoconferência, mas há 6 meses atrás era bem provável que eu estivesse me deslocando aí para Nova Lima para poder estar falando, gastando mais gasolina, gastando mais pessoas, mais recursos. A sociedade, de certa maneira, vai ficar mais econômica. Eu penso que as viagens vão demorar muito a recuperar aquilo que existia até o ano passado, porque nós aprendemos a fazer, de certa maneira, o teletrabalho, reuniões virtuais. O meu filho mesmo, que trabalha numa consultoria em São Paulo, está morando aqui comigo em Belo Horizonte há 80 dias, porque agora ele consegue trabalhar de casa, e essa situação não aconteceria não fosse o advento da pandemia. Mas o São Pedro Valley, eu vejo que é um potencial enorme para Minas Gerais. Dentro do possível, eu me reúno lá com o pessoal que compõe as principais empresas, até para me inteirar do que está acontecendo. E já disse que nós faremos aqui o possível. A grande reclamação deles, João, é com relação à falta de mão de obra qualificada. Inclusive, surgiu já uma startup
que achei o modelo extremamente interessante. Ela fornece cursos e já assegura que a pessoa que concluir o curso sairá empregada, e mesmo tendo lá 19, 20 anos, não me lembro bem, você ganhando R$3.500, R$4.000, o que para um jovem sem curso superior é algo bem razoável. Achei esse modelo extremamente interessante e, junto com a FIENG, com o presidente Flávio e a Secretaria de Educação, nós fizemos, mas acabou que foi afetado pela pandemia, em diversas cidades de Minas Gerais, onde o SESI e Senai está presente, um contraturno para aqueles alunos que têm interesse em aprender a programar, que eles, no contraturno, fizessem essas aulas através de um convênio entre Secretaria de Educação e SESI e Senai, de forma que venhamos a ter mais jovens interessados em tecnologia e, consequentemente, também pessoas capacitadas. Porque a grande questão, eu como empresário também sentia isso, é você ter pessoas aptas a desenvolver esses sistemas. Hoje, no mercado de trabalho, nós temos uma situação que, na história, nunca foi tão grave. Tanta gente querendo trabalhar, tantas oportunidades no setor privado, mas uma coisa não fecha com a outra, porque as pessoas não têm as habilidades e capacidades que o setor privado demanda, principalmente na área de tecnologia. Espero que com essas ações, a pandemia acabou prejudicando, porque as aulas estão suspensas, que com o tempo essa lacuna venha a ser reduzida, para que as empresas possam ter mais mão de obra. O que eles me passaram foi que, se nós formássemos 1.000 profissionais por ano, eles asseguravam com 100% de certeza que concederiam esses empregos. Estamos aí correndo, fazendo, mais uma vez, tudo que está ao nosso alcance. Obrigado, governador. Vou fazer um giro aqui para que a gente tenha a participação de todos. E aproveitando esse momento que o João colocou e que o senhor respondeu sobre a importância dessa digitalização e da tecnologia de maneira geral, vou pedir para a Simone fazer a sua contribuição, depois eu passo a palavra para o Aguinaldo e o Paulo César vai fazendo o nosso encerramento. E cito aqui mais duas perguntas que eu tenho, uma do ex-procurador Jarbas Soares e outra do Mário Campos, falando inclusive do dia de hoje, que é o Dia do Meio Ambiente. A Simone, eu vou pedir para fazer uma consideração, entendendo essa nova realidade que a gente está passando, entendendo que as coisas de fato mudaram muito e estão mudando cada dia mais aceleradas em relação à própria comunicação, como é que a mensagem chega nas pessoas. A gente tinha até pouco tempo uma importância muito grande de produtos, de meios que de fato estão em transformação. O próprio produto impresso, que até nós, inclusive, conversamos isso com o senhor, meu caro governador Zema, na última vez que nós estivemos lá, falando, inclusive, sobre a realidade da Folha de São Paulo, que em 2000 tinham lá 600.000 exemplares por dia, e hoje não tem cerca de 50.000 exemplares por dia. Então, existe uma transformação muito grande. A Simone, ela certamente está muito antenada a isso, que são a partir dela que os anunciantes chegam nos principais canais, e eu gostaria, então, de escutar ela sobre esse momento, como é que ela está enxergando, e fazer a sua pergunta ao nosso governador. Boa tarde a todos, boa tarde, governador. Na verdade, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, ele está exigindo de todos nós uma mudança muito grande, assim, né? Então, querendo ou não, estamos todos em poucos dias tendo que nos reinventar, e acho que essa é a parte que a gente tem positiva desse momento. Nós lá na Lápis Raro mesmo, a gente tem acompanhado assim, uma série de iniciativas que o governo, junto com a iniciativa privada, tomaram. Então, a Drogaria Araújo, a Unimed e a FIENG, que são nossos parceiros,
e que ajudaram muito nesse movimento da população de forma geral. Os meios de comunicação nesse ambiente têm sido assim fundamentais, apesar dessa mudança, eles todos estão também se reinventando, e eu acho que é muito positiva essa união da indústria da comunicação com os grandes players da iniciativa privada e o governo. Eu queria, e todos nós sentindo muito, a indústria da comunicação está sentindo pesadamente esse momento que nós estamos passando. Eu queria perguntar para o senhor como que você percebe essa parceria entre o poder público, a iniciativa privada e os meios de comunicação para que a gente consiga se reinventar e fortalecer o nosso Estado aí nesse momento. Perfeito, Simone. Eu queria salientar a minha filha, que mora no exterior, trabalha atrás de uma câmera, filmando filmes comerciais em Londres. Tem 60 dias que ela está parada lá, não faz um filme. Parece-me que para a segunda quinzena já tem alguma agenda feita já. E realmente é um setor que foi muito atingido também, eu não incluí aqui, mas as agências, o setor de mídia, tem sofrido bastante, porque as empresas, muitas delas foram atingidas e uma das principais despesas que se cortam é a verba de propaganda e publicidade. O Estado, Simone, diante da situação financeira que temos, não tem sido um grande anunciante. Nós temos anunciado somente aquilo que é quase que o essencial. Mas as empresas do Estado, Copasa, CEMIG, ainda têm um certo volume, até porque precisam estar em contato com o seu público, com seus consumidores, mas eu também percebo que é um setor que vai precisar de algum tipo de ajuda, porque está sofrendo muito e a recuperação dele, inclusive, vai ser um pouco mais lenta, porque à medida que as empresas forem faturando, vendendo mais, é que elas vão voltar a anunciar. Então, é algo que se corta no início e que se volta depois. É algo que me preocupa muito. Mas, mais uma vez aqui, como eu disse, nós estamos sempre em contato com o governo federal e eu tenho sempre levado esse posicionamento do que pode acontecer caso algumas medidas de ajuda não sejam tomadas, principalmente por ele. Obrigado, governador. Vou pegar agora a participação do nosso Aguinaldo Diniz, que é presidente da Associação Comercial de Minas Gerais. Daqui a pouquinho eu vou também só fazer a leitura das mensagens que a gente está recebendo, mas passo a palavra agora para o Aguinaldo para poder, então, falar sobre o nosso setor produtivo. A Associação Comercial aí tem milhares de filiados, milhares de envolvidos nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu queria que ele falasse brevemente sobre o setor e fizesse a sua contribuição. Está fechado aí, Aguinaldo. Seu vídeo aí está fechado. Seu áudio. Só o áudio. É aí. Não é aqui comigo. Abriu. Abriu, mas não está chegando, Aguinaldo. Eu abri o áudio, você também, mas não está saindo, não. Você pode falar mais alguma coisa aí? Fala aí, deixa eu ver. Não está saindo. Não está saindo, e é aí. Não é comigo. Então, enquanto você tenta arrumar aí, eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta aqui do nosso Mário Campos, enquanto o Aguinaldo tenta resolver ali. O Mário Campos é presidente da CEMIG, faz a seguinte colocação. Hoje, dia 5 de junho, é comemorado o Dia do Meio Ambiente, que, junto com a preocupação com a saúde, podem se tornar os dois grandes temas da sociedade no pós-Covid.
Minas é um estado privilegiado na economia verde, grande produtor de etanol, uma enorme área de floresta plantada e, além disso, é o estado que mais atrai investimentos em energia fotovoltaica. A sua gestão é marcada por um grande trabalho na área de meio ambiente, que prima pela boa gestão ambiental, digitalização e simplificação, tão criticada em anos anteriores, sem descuidar da preocupação com o meio ambiente. Governador, o estado de Minas Gerais está pronto para ser um estado ainda mais atrativo para os investimentos na economia verde, que certamente virão depois dessa pandemia? Mário, obrigado pela pergunta. Um abraço aí para você, para todos os colegas aí do setor de produção de etanol e açúcar. Nós temos realizado várias ações, levado adiante vários projetos para que o setor produtivo tenha cada vez menos necessidade de recorrer ao Estado, de solicitar qualquer documento, de ter qualquer impedimento ou dificuldade burocrática. Uma das facilidades que nós estamos fazendo, num dos setores que você citou, é no que diz respeito ao reflorestamento. Até então, era necessário pedir uma autorização para plantar eucalipto, pinos, e depois outra autorização para cortar. E nós estamos simplesmente fazendo com que isso, a partir de agora, seja autodeclaratório, ou seja, o proprietário rural entra na internet e fala: eu estarei plantando X mudas da árvore tal na área tal. E depois, por ocasião do corte, a mesma coisa. Isso demonstra um Estado que confia naquilo que o cidadão está fazendo, que pode ir lá fiscalizar e autuar se a autodeclaração não estiver condizente com a realidade, mas tira o cidadão daquela situação em que ele era refém, que ele precisava ficar pedindo uma autorização para plantar e depois aguardando uma outra para poder cortar. Isso, do meu ponto de vista, muito melhor do que a mudança de procedimento, é a mudança de visão, é a questão do Estado confiar em quem produz. Isso é que nós precisamos fazer muito mais, em muito mais áreas, de forma que o cidadão não fique mais submetido a essas amarras do Estado. A nossa visão é que fatos, procedimentos semelhantes a este avancem muito em todas as áreas do Estado. Muito obrigado, governador. Caro Aguinaldo, está conseguindo aí agora? Não, o áudio não está chegando, nem para mim, nem para ninguém. Alguém está escutando aí? Não. Não. Não vai. Não tá passando. Aguinaldo, eu acho que você tem que mexer no áudio aí. Você consegue habilitar o microfone dele na tua máquina. Mas eu já abri. Ela não está indo. Espera aí. Aí, tenta aí. Não, ela não está. Não está indo. A voz dele não está chegando. Vamos tentar mais uma vez. Eu vou passar aqui mais... Fala para ele mandar no chat, Gustavo. Você pode mandar no chat a pergunta, Aguinaldo, por favor? Vamos ver se ele conseguir. Maravilha. O ex-procurador da Justiça de Minas Gerais e por 2 mandatos conselheiro nacional do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília, Jarbas Soares, faz a seguinte colocação. Senhor governador Romeu Zema, como o senhor sabe, a Constituição Federal pontua que os poderes são independentes e harmônicos. Numa futura reforma constitucional, possivelmente, acrescente um outro componente da relação entre os poderes, a solidariedade. Os poderes são harmônicos, independentes e solidários. A
solidariedade entre os poderes está implícita. O poder público é um só. Mas talvez seja necessário deixar mais claro, escrito na Carta Magna, que os poderes são solidários, agora com muito mais razão nos tempos de crise econômica, sanitária, política e social. Também há uma divisão de competências, funções e estrutura do sistema federativo entre União, Estados e União, mas o Estado brasileiro é um só. Nem sempre é assim. Muitas vezes a luta política cega os mandatários que geram lutas políticas que prejudicam a população. O senhor veio da iniciativa privada. No setor, o empreendedor pode fazer tudo o que a lei não proíbe. No setor público, ao contrário, somente se pode fazer o que a lei permite. O senhor é um homem público agregador e pragmático, uma característica que trouxe do setor privado. A minha pergunta é, diante desse emaranhado de coisas, o que mais lhe decepcionou e o que mais lhe encantou no setor público? Doutor Jarbas, um grande abraço. Obrigado pela pergunta. Doutor Jarbas, o que mais me surpreendeu no setor público é a quantidade de talentos de pessoas altamente capacitadas que trabalham no mesmo. Eu, que estava no setor privado, não tinha tanto contato, tanto conhecimento da máquina pública e realmente fiquei encantado com essa quantidade de pessoas competentes, tecnicamente irretocáveis, que estão no setor público. Mas tem o outro lado da moeda, e talvez aí esteja a minha maior decepção, que é ver que muitos, e o senhor diz aí a questão dos poderes, que precisam ser independentes, todo poder tem de ter a sua autonomia, mas eu não vejo no setor público no Brasil o que todo setor público precisa ter e que na maioria dos países, principalmente os desenvolvidos, já aconteceu, que é ele enxergar que é um prestador de serviço para a população, que ele tira recursos da população e precisa devolver serviços. Apesar de todos, da grande maioria ser muito capacitada, eu posso dizer que ainda falta a muitos ter essa visão de que o Estado não é um fim em si mesmo. O Estado existe para poder devolver serviços. Enquanto eu estava no setor privado, nos anos de 2015 e 2016, que ali ocorreu a pior recessão do Brasil, eu tive, naqueles 2 anos, de demitir mais de 2.500 funcionários na minha empresa. O Brasil, naquele período, o número de desempregados cresceu coisa de 7 milhões. No setor público, não havia essa noção. O setor público continuou ampliando salários, contratando mais pessoas, como se a crise fosse só no setor privado, que, vamos lembrar, é o setor que sustenta o público, porque tudo que se gasta no setor público vem do privado, que é quem paga impostos. O meu sonho, e nós precisamos fazer essa mudança, é que quem trabalha no setor público comece a perceber que também é responsabilidade dele fazer algum sacrifício, principalmente em momentos como este que nós estamos vivendo. Milhões de pessoas perdendo o emprego, milhões de pessoas tendo queda assustadora na renda. Um autônomo que ganhava X, hoje talvez ganhe 30% de X. E quem trabalha no setor público não fazer nenhum esforço, para mim isso causa indignação. Eu não estou fazendo porque já dou todo o salário que eu tenho, mas principalmente aqueles que ganham muito deveriam, numa situação como esta em que nós estamos falar
nós vamos abrir mão de 10%, de 20%, de 30% do que ganhamos, porque é uma situação excepcional. Mas, infelizmente, não assistimos isso aqui no Brasil. Eu vejo que o setor público ainda é visto por muitos como um lugar de ganhar e não um lugar de servir. E o setor público precisa incorporar essa noção de servir, que ainda falta a muitos. Muito obrigado, governador. Eu acho que agora o Aguinaldo entrou aqui. Muito bem, Gustavo, está me ouvindo? Agora sim. Governador, prazer estar com o senhor. Parabéns, um abraço para o senhor e também, através do PCO, cumprimento a todos. Governador, eu não posso deixar de falar, nem que rapidamente, a introdução do senhor sobre o coronavírus e o combate do coronavírus em Minas. Minas Gerais, o senhor sabe, estou falando para os demais outros, no dia 27 de janeiro, quando tinha uma vítima de coronavírus no país, o senhor, governador, tomou as primeiras providências para ter combate e preparar Minas Gerais para esse enfrentamento. Minas Gerais, senhores e senhoras, construiu um hospital, uma construção, um hospital mais barato, um hospital de campanha mais barato que foi construído no país. Minas Gerais, sob a orientação do senhor governador, comprou mais de 1.000 respiradores pelo menor preço registrado em compras no país. O trabalho do senhor governador é reconhecido pelo Brasil inteiro, faço questão de dizer isso, pelos meus contatos que eu tenho, além de Minas Gerais, o nome do senhor, o trabalho do senhor, a seriedade do senhor, a probidade do senhor está sendo reconhecido de uma forma inequívoca em todo o país. Isso eu faço questão de registrar, que eu tenho a oportunidade do senhor mesmo a distância. O programa Minas Consciente, governador, no qual a Associação Comercial Empresarial de Minas teve a honra de participar diretamente, e como o senhor disse bem, é um programa que colocou para as 853 prefeituras apenas com uma indução, uma orientação para uma possível, se Deus quiser, uma possível retomada da economia em ondas. E o senhor colocou isso muito bem. Então, a defesa de Minas, o que o senhor tem feito para salvar vidas, governador, merece todo o registro. Governador, o senhor falou também aí, eu peguei no final, sobre a atuação dos funcionários públicos. Realmente o que o senhor coloca tem um endosso da Associação Comercial, governador, que no dia 7 de abril deste ano fizemos uma correspondência ao senhor presidente da República falando sobre um pacto nacional e colocando, governador, que deveria ter uma redução, na nossa opinião, na opinião da Associação Comercial, do Executivo, Legislativo e Judiciário, uma redução de, no mínimo, 25% do salário numa conjuntura dessa que nós estamos. Porque nós sabemos, a medida provisória 936 fez com que os seletistas, todos nós, tivemos uma redução grande de salário. E eu concordo com o senhor, é questão de cidadania, em gênero, número e grau, que nós precisamos de fazer com que todos os brasileiros participem desse momento que nós estamos. E a colocação do senhor é uma colocação de coragem e de uma pessoa com integridade para poder falar o que o senhor falou. Governador, mas eu queria, só concluindo, que falar sobre a micro e pequena empresa. Eu já fui presidente, governador, de uma grande empresa têxtil e sei como é que é o relacionamento de uma grande empresa com o sistema financeiro. O que eu gostaria de colocar para o senhor, e o senhor sabe, que 74% dos empregos gerados em Minas, governador, é das pequenas e micros e médias empresas. 74% do emprego gerado. Eu falo muito, governador, que a grande empresa gera PIB. As PMEs geram empregos. E o senhor disse que muito do que tem sido feito em Minas, numa condição realmente de muita luta, muita coisa depende do governo federal. O senhor falou isso aí 2 vezes e é mesmo, pela situação, como o senhor pegou o Estado. Tem 18 meses que o senhor está no governo e todos nós sabemos como o senhor pegou, como estava a situação do Estado à época. Então, eu só queria fazer uma consideração para o senhor rápida.
Minas, governador, tem 53 deputados federais. Não vamos pensar em partidos. Existia, governador, há anos atrás, alguns anos atrás, uma resolução do Banco Central Federal que fazia com que 12%, governador, dos depósitos compulsórios, do valor de depósito compulsório, seria aplicada na micro e pequena empresa. É um assunto federal. E como o senhor tocou aí, muita coisa depende do governo federal. Então, governador, a Associação Comercial de Minas está lançando uma campanha para que retorne um financiamento para as pequenas e microempresas, como existia no passado, até 12% daquele valor que os bancos iriam colocar no depósito compulsório, eles deixam de colocar no depósito compulsório e passa a financiar as micro e pequenas empresas. A micro e pequena empresa fica com o pires na mão, se bem, governador, que o BDMG tem feito muita coisa nesse sentido. O presidente Sérgio Guzmão tem feito um trabalho da mais alta qualidade, mas sabemos que não é suficiente. O que eu estou falando para o senhor é a nível nacional. Então, o que a gente gostaria, o que pediria ao senhor, podemos discutir isso mais, para que possamos abrir o leque de um financiamento real, verdadeiro, para as MPS, geradora de 74% dos empregos com carteira assinada no país. E enviar o meu forte abraço para o senhor, que o senhor tenha muita saúde e muita paciência para enfrentar o momento que estamos enfrentando. Obrigado, seu Aguinaldo. A minha empresa e eu já vestimos muitos uniformes da Cedro Cachoeiro. Muito bom o tecido e um prazer escutar aí o senhor. Mas estarei levando essa pauta para Brasília também. O senhor pode ter certeza. Eu não tinha conhecimento desses 12%. Vou levar para o ministro Guedes. Vou solicitar o GCO que a gente caminhe aí para a linha final, que o pessoal está me cobrando o horário aqui já. Sim. Só vou falar agora com o Paulo César fazer as suas considerações finais aí e, obviamente, agradecê-lo e agradecer a cada um que aqui esteve. O seu áudio também está desligado aí, pessoal. Você tem que ir aí. Governador, eu gostaria de salientar que o que o Aguinaldo disse é a pura verdade. Eu tenho recebido quase que diariamente os meus telefonemas para São Paulo, Rio, Brasília e outras regiões. Todos são unânimes em me perguntar se eu conheço você. O seu trabalho está sendo dignificado pelo Brasil afora, principalmente nessa época. Toda aquela imagem de que o Estado estava mal, hoje todo mundo acha que o Estado melhorou só com a sua atuação. É importante dizer isso. E, para finalizar, para ver se eu dou um recado, que eu já recebi, antes de começar a live, 18 telefonemas querendo saber como é que vai ser o pagamento do funcionalismo, se já tem alguma notícia para eles. Tem muita gente aí reclamando e precisando de dinheiro. PCO, obrigado. Nós ainda não temos previsão, nós estamos aguardando a chegada, e vai ter um impacto muito grande, do recurso federal de ajuda aos estados. Minas Gerais vai receber 3 bilhões a serem pagos em 4 parcelas de 750. Não fosse esse valor, eu já adiantaria que esse mês nós não iríamos conseguir fechar as contas. Mas tão logo o fluxo de caixa permita, nós vamos estar divulgando a escala. Hoje é dia 5, provavelmente a semana que vem, final da semana que vem, a gente tenha já condições de divulgar essa escala. Queremos fazer isso o quanto antes, porque sei o quanto isso impacta a vida de milhares, centenas de milhares de servidores públicos. A arrecadação caiu expressivamente e o nosso fluxo de caixa, que tinha previsibilidade até março, infelizmente deixou de ter. E a última coisa que eu quero é falar, eu vou pagar no dia tal e depois não cumprir e colocar as pessoas em apuros. Obrigado. Quero te agradecer aqui em nome do Conexão Empresarial, em nome de cada um que esteve aqui te escutando. Muito obrigado pela presença. Sei do horário, agradeço
ao esforço de estar aqui conosco hoje. Já o convido para estar conosco no dia 17 de julho, durante a abertura do Conexão 2021. O evento vai ser muito bacana. Graças a Deus, vários palestrantes de diversos setores. Já agradeço aí os primeiros patrocinadores dessa iniciativa, ao Grupo Fiat, à Multiplan, à Anglo América, a Araújo, ao Mater Dei, que está presente conosco nessa iniciativa, ao IBRAM, ao Sintran, à Anglo Gold e a tantos outros que estão se reunindo nesse grande ambiente que vai ser formado nos dias 17 e 18 de julho, durante a manhã, durante a tarde e durante a noite, com vários personagens aí, tanto do setor produtivo tradicional, quanto diversos personagens que estão fazendo o processo aí das startups, da digitalização acontecer de maneira muito vigorosa. Então, agradeço aqui ao PCO, a Simone Moreira, da Lapsaro, ao Rubens Lessa, ao João Kepler, ao Agnaldo Diniz, ao Roberto Simões, a cada um dos participantes que esteve aqui conosco, mandando sugestões, mandando perguntas sobre turismo, sobre abertura em BH, abertura em Minas Gerais, vários comentários nesse sentido, mas que muitos foram respondidos durante a sua exposição. Então, reforço aqui meu agradecimento pela sua participação, espero que essa condução desse momento seja vitoriosa nos próximos tempos, nos próximos dias, que a pandemia tenha o seu achatamento aí da melhor maneira possível para todos nós mineiros e brasileiros. E reforço aqui tanto o que o Aguinaldo e o Paulo César disse, quanto o João Kepler e todo mundo que tem assistido a sua gestão à frente de Minas. Parabéns pela disposição de sair do setor privado e encarar esse mar de problemas que tem no setor público, com falta de dinheiro, com falta de expectativa, mas eu não tenho a menor dúvida que quando o senhor terminar os 4 ou 8 anos de gestão à frente de Minas Gerais, vai ser um encerramento do mais alto nível, tanto para a sua trajetória como ser humano, quanto para a população de Minas Gerais de maneira geral, que certamente vai ter um resultado muito melhor do que muitos outros que a gente teve aí nesses últimos tempos. Então, meu agradecimento pelo Conexão Empresarial e muito obrigado pela presença aqui hoje. Um abraço aí para todos. Foi um prazer. Tudo de bom, GCO, PCO. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos. No dia 10, a gente está de volta com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia. Obrigado. Obrigado.